Olá pessoal, como vocês estão? Hoje, apesar de estar com a voz um pouco rouca, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre regras. E aí, tenta entender o porquê que os nossos filhos, as nossas crianças, têm um pouquinho de dificuldade em estar seguindo as regras. Já parou para se perguntar que muitas das vezes nós somos os culpados? Só para vocês terem uma ideia, muitas das vezes nós enchemos eles de regras. Não pode morder, não pode bater, não pode isso, não pode aquilo, não pode, 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 não pode. E aí, muitas das vezes, as crianças não conseguem lembrar de todas essas regras. Na primeira dificuldade que elas encontrarem, ao invés de elas lembrarem daquele monte de regras, elas vão resolver à sua maneira. E aí, quando a criança vem no consultório e eu pergunto para ela o que ela entende por regras, é isso aqui que ela me apresenta. Como vocês podem perceber, ela escreve regras e aí automaticamente ela coloca junto com as regras leis. Por que ela faz isso? Porque normalmente em casa os pais falam, se você não seguir essas regras, você vai ser punido. E aí eles sempre fazem a comparação na vida adulta. Se porventura eu não seguir determinada lei, eu também vou ser punido. E aí, também sem eu pedir, a criança faz o seguinte esquema, como vocês podem ver. Quem obedece é feliz e quem desobedece está atrás das grades. Um livrinho que eu uso eventualmente aqui no consultório é Seguindo as Regras, que é esse que vocês podem estar vendo aqui. Esse livrinho ele é bem curtinho, a criança consegue ler rapidamente. Quando ela não consegue ler, eu leio para ela. Ou às vezes quando ela tem dificuldade de leitura, a gente vai dividindo, cada um vai lendo um pouquinho. E aí esse livrinho vai mostrando a importância de estar seguindo as regras. Como vocês podem ver, algumas palavras-chave ficam em vermelho, como regras. E aí no final do livro, ele tem um glossário, onde todas as palavrinhas que estão vermelhas, ele coloca o significado. Tanto está aprendendo o que é cada uma delas, como também para poder explicar para as crianças. E aí eu vou colocar agora para vocês o que o livrinho coloca como regras. Normas feitas pela sociedade para dirigir a conduta dos indivíduos, para organizá-los e governá-los. E aí, apesar de estar certa, essa definição do livro traz um problema. Porque aí, para a criança, ela traz a imagem do adulto, que quem comete algum erro, em algum momento vai acabar sendo punido. Só que aí eu prefiro não utilizar essa definição. Qual que seria melhor então? A definição de regras sociais, que são normas que auxiliam o indivíduo a conviver com todos de forma harmoniosa e respeitosa. E assim, essa definição de regras sociais é muito melhor que a anterior, que aí ela leva em relação o outro indivíduo, para como você lidar com o outro. Qual maneira que fica melhor? É respeitando, é tendo uma relação harmoniosa, fica muito mais fácil da criança estar entendendo do que só trazer a visão punitivista. Vocês devem estar se perguntando agora, Marcelo, entendi, então regras sociais é melhor para eu estar explicando para a criança, mas como que eu vou fazer isso? Então calma, antes de falar das regras, eu gostaria que vocês também entendessem o conceito de limite. O que seriam os limites? Implica a capacidade da criança de se socializar e conviver de forma em que ela possa reconhecer os seus próprios limites e o das outras pessoas. Há um tempo atrás, chegou no meu consultório 2 crianças que tinham comportamentos que os pais não gostavam muito. As crianças, assim, realmente elas não tinham muito limites. E os pais tinham essa dificuldade de estar apresentando para a criança. Um dia eu fui conversando com elas não entendiam o que eram as regras e muito menos o que seriam os limites. E aí eu tive que fazer uma brincadeira para elas poderem sentirem no próprio corpo o que seriam essas regras e esses limites. E aí, para poder exemplificar para elas, eu fiz o seguinte: eu passei uma fita no chão, em que a fita compreendia praticamente todo o espaço da área que eu utilizo para atender as crianças. Então as crianças tinham que estar fazendo algumas atividades e elas não poderiam ultrapassar esses limites que eu coloquei no chão com a fita.
No caso aí desse desenho, seria esse espaço preto aí. E aí as crianças iam brincando, iam fazendo atividade e respeitando as regras. Quando acontecia delas não respeitarem as regras ou avançar os limites impostos, o que eu fazia? Eu diminuía parte da área em que elas estavam. A partir do momento que eu diminuía a área delas, aí gerava um inconveniente, que ficava mais difícil ainda delas brincarem e o espaço ficou muito reduzido. Então, a qualquer erro, poderia acontecer algo em que eu diminuísse ainda mais o espaço, limitando ainda mais a brincadeira delas. E aí, obviamente, o que aconteceu? Elas erraram, ultrapassaram os limites, e assim eu diminuí ainda mais a área útil de brincadeira delas. Até que chegou um momento em que não dava mais para elas fazerem mais atividade, porque o espaço em que elas estavam estava muito limitado. E aí, o que acontece? Quando o corpo não tinha mais espaço para poder se movimentar, eu parei a atividade e aí fui explicar para elas o que seriam as regras e o que seriam os limites. As regras eu mostrei para elas que seriam as regras do jogo. E os limites seriam até onde elas poderiam chegar, até onde elas poderiam ir dentro do jogo. E era a área da fita. E aí, expliquei para elas que conforme elas tentavam burlar as regras ou ultrapassavam os limites dela, elas perderiam o espaço que elas tinham de brincadeiras. E aí, elas perceberam também que às vezes o limite ele diminui não só por comportamento individual de uma pessoa, mas talvez por conta do grupo. Então, se um irmão errava, o espaço diminuía. Se o outro ultrapassava o limite, o espaço também diminuía. Então, essa questão de regras e limites serve tanto para o indivíduo quanto para o grupo. E aí, conversamos por um tempo até que eles conseguiram assimilar a atividade. Depois eu dei a devolutiva para os pais e comentei com ele a importância deles estabelecerem de maneira clara quais são as regras dentro de casa e fora de casa e também mostrar para as crianças quais são os limites que ela tem, até onde ela pode ir e que não invade o espaço do outro. Conseguem perceber o tanto que é interessante essa atividade? Não porque é minha, mas eu amei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa mais uma vez a minha voz rouca, mas eu queria muito ter gravado, tá bom? Por hora fica o meu abraço e até a próxima!